Nosso querido Senhor, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por esse sábado, muito obrigada pelo estudo da Lara e por nós estarmos todos aqui juntos e juntas. Obrigada, Senhor, pela tua companhia e te pedimos a tua ajuda para nós aprendermos hoje, no nome de Jesus. Amém. Então, gente, para começar, eu queria só realmente lembrar o que que a gente fez no nosso último encontro. A gente tinha, a Terry, ela começou. Ixi, acho que eu parei de compartilhar. A Terry, ela começou fazendo um repasso sobre Atos 27. E por que que ela fez esse repasso de Atos 27? Peraí. Por que vocês acham que ela fez esse repasso de Atos 27 com a gente? O que que tem a ver com esse estudo? Então, olha, eu acho que ela pegou aquele ponto de Mateus 13, da parábola da pessoa que tira do bom tesouro coisas novas e velhas, e eu Uhum. acho que ela está lembrando algumas coisas e ao mesmo tempo tirando pontos novos dessa mesma parábola. Ok, mais alguém? Ela pegou um ponto que no passado tinha ficado em aberto, que era explicar mais precisamente o papel do nome, não, de Flávio, Fábio, quer Fábios. dizer, não, Fábio Máximo e Gurgis, não? E ela entrou aí, pegou esse gancho, não? Basicamente continuando aí onde a anciã Tess falou que poderia ter algo a ver com o decreto dominical, sem entrar em mais detalhes. Uhum. Sim. Então, realmente, ela mostra, né, como que essas duas coisas que vocês disseram. Ela pega essas linhas de Atos 27 para nos levar aonde a gente encontra a história lá que está em Daniel 11:4, aquela história que tem as guerras, né, dos diádocos, a história de Pirro e tal, onde tem esse o Fábius Maximus Luges, né, que igual o Gabriel estava falando. E ela também mostra como essas linhas, elas têm tempos do fim que elas abrem, né, o entendimento para Daniel 11, que seria um entendimento novo, né, igual Ai, gente, a Gisele estava falando, e Daniel 8 e 9, que seria um entendimento antigo, que também estaria abrindo a luz para a segunda linha, sendo que essas duas linhas levam para a lei dominical. E a gente deveria estar encontrando luz trazida é, por essas passagens, inclusive hoje, né? Então a gente fez essa revisão. Aí ela pega aqui e quando ela entra no faz aqui o alinhamento com essa história aqui de 273 a.C., ela mostra que esse 273 se alinha com o aumento de conhecimento, que no marco anterior isso seria Pânio, 2021, né? E que seria 275. E aqui a gente teria um outro marco, que é o marco da lei dominical, né? Só que entre esses dois marcos estaria faltando um marco, né? Então a gente tem aqui Pânio e a lei dominical. E se a gente pega essa dispensação aqui, a gente vai ter dois marcozinhos no meio, que é o primeiro, aumento de conhecimento, e outra, formalização. Então, a Terry até fala mais adiante, né, de que ficaria faltando a gente definir qual seria essa formalização aqui, né? Isso é um problema que ela encontra. A gente viu que aqui 275, então, a gente tem que Roma está ganhando de Pirro, né? E isso aqui é a chegada de Roma no cenário mundial. Aí depois a gente vê aqui que 273, esse marco do aumento do conhecimento, a gente tem os embaixadores do Egito sendo enviados a Roma, e depois aqui fica faltando algum marco, né? Mas aqui a gente vê que 272 seria o marco da lei dominical, em que Roma estaria entrando no Egito,
né? E aqui é onde a gente vê o Fabius Maximus Gorgias. E a gente viu também como, enfim, como Daniel 8 e 9 e como Apocalipse 12, eles se desenvolvem para mostrar como a lei dominical ela está relacionada com inundação, né, e com o naufrágio. E a gente viu isso em diversos momentos da história. Né? Aqui a gente viu o que acontece aqui na consumação do casamento, em 538, também no final dos 1260, né? Então tem toda essa explicação, mais ou menos por cima, do que a gente viu na semana passada. Aí agora, eu queria só continuar com vocês. Quantos aqui conseguiram ver os estudos da Terry? Deixa eu ver aqui nos participantes, se alguém Eu levantar a mão. consegui ver, mas não consegui ver todos, não. Aham. Só um pouco do segundo e o primeiro todo. Tá, não, tá ótimo. Porque hoje eu acho que a gente vai chegar a ver para finalizar o primeiro, assim, e o bom é que vai dar para você participar bastante. Tá? Então, a gente terminando ali aquela parte que a gente tinha visto, né? Deixa eu ver onde é que a gente parou? O que que significava o nome de Fábios? Fábio, vocês lembram? Fava. Uhum. E o que que é fava? Qual que é a importância disso pra gente? Eu me lembro dela falar que favas vem de feijões, né? Eu acho que tem a ver com a democracia, porque os feijões naquela época eram usados para votar, né? Feijões brancos era sim, acho que feijões pretos era não. Tinha relação também Exato. com alguma coisa que era plantado no dia de finados, não me lembro muito bem. Uhum. Exato. Então, vamos colocar aqui a fava, né, que são os feijões. Eles eram usados para o voto, né, democrático, e eles também eram plantados no dia de finados, né? O que é que você faz no dia de finados, assim, nessa cultura? O que é que acontece nesse dia? Alguém saberia dizer? Pelos mortos? É uma oração pelos mortos, né? Tá. E a gente viu também que o mês, né, da Igreja Católica isso acontece é qual? Novembro. Uhum. Em novembro, né? Esse mês São, de... Oi, são os mortos que estão no purgatório, se não me engano, isso, não? Que tem isso, o purgatório, assim, aqueles que já saíram do purgatório, né? Tem todos os santos, que já são salvos e os que estão aguardando o purgatório, né? Aguardam a intercessão das pessoas vivas, basicamente, não? Seja exato, orando ou pagando com absoluções, etc. exato. Então, o dia de Todos os Santos seria 1º de novembro e 2º de novembro seria para aquelas almas que estão no purgatório, exatamente. Então, gente, a gente vai continuar. Levando em consideração tudo isso que foi discutido, então a Terry ela vai continuar falando sobre um estudo que ela deu em 2021 sobre o direito ao voto. E ela vai então enfatizar sobre o direito ao voto dentro dos Estados Unidos, levando em consideração que esse ano é um ano muito importante, né, mundialmente, falando de votos, né, que da metade da população mundial estaria votando este ano, né, em eleições muito importantes. Mas, obviamente, que a gente dá uma ênfase especial para as eleições nos Estados Unidos. É, ela mostra como existem duas linhas, né? Que quando a gente aborda a história externa, a gente vai falar sobre linhas de progressão, certo? Então,
né? Então, a gente tem aqui as linhas de progressão e a gente tem também as linhas da história interna, né, profeticamente, que é uma linha de quê? Da história externa a gente tem linhas de progressão e da história interna a gente tem uma linha de restauração. E ela traz aqui, lembrando, né, de como na linha externa de progressão existia um marco aqui, desculpa, na linha interna, né, de restauração, a gente tem um marco aqui que é a imprensa, né? Que no caso é a possibilidade de imprimir agora, né? Antes a gente começou com uma linguagem escrita, a gente começou depois com as rotas, né? Que as pessoas levavam as informações através dessas rotas, depois os telégrafos e depois a internet. E a gente sabe que é muito importante que isso aqui é um marco, né? Que é um marco, um ponto de não virada, né, para a gente ter essa informação crescendo e para que a informação fosse usada, inclusive, como uma arma de guerra agora no fim dos tempos, né? Só que quando a gente fala sobre os direitos humanos, já não é isso a questão da imprensa. A gente tem um outro ponto, que é um ponto de não virada, que é a confecção da Carta Magna, da Magna Carta. Alguém lembra o que é essa Magna Carta? Alguém lembra o que era a Magna Carta? Alguém que tenha visto os Libertação dos estudos? escravos? Não. Não, não. Pelo que eu lembro, tem a ver de restringir, né, esse monopólio, né, universal do monarca, não? Que até o monarca teria que se aderir a leis, né? Que ele não seria acima da lei, mas ele também responde, né? E eu acho que é por aí. Exatamente, exatamente. É a restrição do poder primeira vez que foi restrito o poder de um rei, né? Essa Magna Carta foi confeccionada em 1215 e um rei, ele era o rei João da Inglaterra e ele teve que assinar para poder manter o poder dele, certo? E a gente considera que isso é o alvorecer de ideais democráticos. É como se fosse, assim, o início, né? Como se fosse o nascimento dos direitos humanos, certo? Então, esse aqui é o ponto inicial, né? É... Beleza. Então, esse aqui é a restrição do poder do rei. Então, basicamente, esse é o primeiro ponto, assim, que é interessante nesse estudo. Depois, a gente tem alguns princípios da Magna Carta, que são, por exemplo, que ninguém está acima da lei, que ninguém deve ser detido sem antes passar por julgamento, e que todo mundo tem o direito de passar por julgamento, e que uma viúva não deve ser forçada a casar ou desistir da sua propriedade. Então, um problema que a gente tinha com essa Magna Carta, embora ela trouxesse, né, bons princípios, ela só funcionava para pessoas que eram ricas e para homens brancos ricos e para viúvas muito ricas, certo? Só que essa Magna Carta, ela também acabou eh, influenciando o que viria a ser depois a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então, é um documento muito importante, mas como a gente sabe, né, nessa linha aí de progressão cheio de falhas.
Depois, a Terry fala sobre o iluminismo. O que que vocês lembram de que era importante sobre o iluminismo nesse contexto? Vocês lembram algum princípio que ela chega a mencionar? Então, o iluminismo, a Era da Razão, aconteceu ali entre 1685 a 1815, mais ou menos. Iluminismo. E a gente vai ter ali já a atuação da imprensa, né, para difundir ideias, e a gente vai ter alguns pensadores, como, por exemplo, Locke, o Montesquieu, o Rousseau, o Voltaire. Então, esses pensadores, eles colocaram alguns pensamentos bem interessantes, como, por exemplo, o Locke ele falava do direito à vida, de liberdade de propriedade. O Voltaire falava sobre uma reforma social e de separação de igreja e Estado e de liberdade de expressão. O outro, Rousseau, ele falava sobre o Rousseau, né, que eu já tinha mencionado, ele falava que os monarcas eles não são dirigidos por Deus e que as pessoas são as que escolhem, na verdade, né? Então, isso são declarações bastante interessantes. O Gabriel colocou aqui, a Igreja Católica perde seu papel determinante na formação de opiniões. Sim. Que mais? O Montesquieu, ele fala sobre a separação de poderes no governo. Por que que é importante a separação de poderes no governo? O que que vocês acham? Para mim, a forma de evitar, né? Por exemplo, tem um termo que se chama colocar freios, né? E contrapesos uns com os outros, assim, não ter uma ditadura ou uma forma mais segura de governar. Exato, exato, Pedro. E, e eles falam que reis não são dirigidos por Deus. Então, a gente tem é, aí a influência do iluminismo, né, sobre os próximos movimentos que viriam. Depois disso, a gente também vai colocar aqui a chegada da Revolução Americana. E o que que acontece, né, nessa Revolução Americana? Basicamente é a revolta, né? Os 13 estados americanos, eles se veem na obrigação de se rebelar contra, porque eles estão na situação de colônia, ou seja, são escravos da Inglaterra. Eles não têm representação no parlamento britânico. Então, eles decidem se separar. E com a Revolução, Americana, a gente acaba culminando aqui com uma declaração de independência de 1776. E a gente sabe, né, quando a gente estuda ali sobre a história dos Estados Unidos, que essa declaração de independência foi um documento que não era um documento oficial, legal ou que ditava uma lei, era basicamente só uma declaração, ou seja, uma expressão daquilo que as pessoas estavam pensando no momento. Foi assinado por 56 pessoas, obviamente homens brancos, né? E muito ricos, e que falava, né, que os governos deveriam vir do consentimento dos governados. E de que forma nós, governados, damos consentimento ao governo, né? Através do voto. A gente já estudou algumas vezes, né, sobre a Declaração de Independência. Porém, embora ela afirmasse que era necessário esse consentimento ao governo através do voto, quem deveria votar, né?
e como deveria ser esse voto. Ainda não estava nada definido. Então, é mais um passinho que a gente vê em direção à democracia, né? De fato. É, Só que havia um problema. Esse poder, né, de sufrágio ou poder de voto, é, eles tinham medo, né, esses homens, eles tinham medo de que pessoas que não tinham propriedade, pessoas que não tinham bens, também pudessem alcançar esse direito. É, E o que que aconteceu? Esses três estados, eles até fizeram um esforço para poder implementar algumas ideias populistas que fossem contra dessa ideia de que a gente não pode deixar as pessoas pobres participarem, né? Então, é, por exemplo, John Adams e outros políticos, né, pensadores, tentaram implementar de que, por exemplo, os impostos deveriam ser cobrados com um maior peso de pessoas ricas e não das outras pessoas, né? E que a gente deveria chegar a um lugar em que todos pudessem votar. Eles queriam implementar essas ideias mais populistas e ouvir o povo, mas isso não foi muito bem e eles acabaram, entrando em alguns problemas financeiros. Então, desde o início dessa democracia, houve essa tensão, né, de que como nós podemos escutar a maioria, como nós podemos é, fazer com que a maioria reine e, ao mesmo tempo, proteger as minorias, né? Então, essa era uma questão. Então, a gente vê que cada um desses passos foram passos importantes, mas todos eles traziam questões que ainda deveriam ser respondidas, né? E problemas que ainda tinham que ser abordados. Em 1789, vou colocar aqui, 1789, a gente tem o quê? O que que foi promulgado aqui? Em 1789 foi promulgada a Constituição dos Estados Unidos. Então, por mais de um século, as pessoas que podiam votar eram quais? Eram homens brancos, aqueles que tinham posse, né, que tinham propriedade e que tinham mais de 21 anos. Para a primeira eleição, somente 6% da população conseguiu votar. E uma coisa que a Terry fala, mas eu não sei, que eu gostaria de entender um pouco mais como é isso, ela diz que até hoje, em 2024, não existe, de maneira expressa, um direito ao voto na Constituição. Então, vou colocar aqui, ainda não direito expresso ao voto. Esse aqui vocês podem me corrigir se eu tiver entendido errado, tá? Para ratificar essa Constituição, foi uma luta bastante grande. Gabriel colocou, achei interessante como a Terra esclarece que as minorias daquele tempo não era o que nós entendemos hoje como minorias. Sim, a gente já vai chegar a isso, mas basicamente eles estavam, assim, pelo que eu entendi, eles estavam considerando como minorias eles mesmos. Ou seja, eles eram os caras ricos, né, aqueles que controlavam tudo, e eles realmente eram a minoria em número do país. Mas hoje o que a gente considera como minoria é aquelas pessoas que têm menos representatividade política, né, embora possam ser pessoas em maior número. É isso que você está falando, Gabi? Isso. Hum. Então,
nessa luta para ratificar essa Constituição dos Estados Unidos, a gente tinha ali naquele contexto os federalistas e os antifederalistas. Os federalistas, eles queriam, eles Para mim ficou mudo aqui de repente. Escutando? Sim, voltou. Mas tá, é porque eu desconectei o fone. Oi, Funcionando. funcionando. Tá. Então, os federalistas, eles queriam. Ixi, não dá pra coisa. Os federalistas, eles queriam, né, uma Constituição, e os antifederalistas não. Os federalistas queriam unificar, e os antifederalistas tinham uma tendência a separar. Tanto que o que os antifederalistas propunham é que o poder de voto, ele, para definir como essas votações aconteciam, eles fossem mantidos pelos estados. E a gente vê isso uma tendência, né, assim, dentre dessas coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos hoje em dia, que ainda existem partidos políticos e políticos que defendem essa autonomia dos estados, né? E a gente sabe que essa autonomia dos estados muitas vezes acaba com o quê? Acaba fazendo com que direitos de minorias não sejam preservados, né? A gente viu isso como, por exemplo, aí na questão do aborto, né? De que quando o Roe versus Wade acabou, então cada estado poderia definir agora quais eram as suas próprias regras. E isso fechou as portas para muitas mulheres terem acesso ao aborto, por exemplo, né? Então aqui é o sistema de voto regido pelos estados e não pelo governo federal. Certo? Então a gente tinha essas duas frentes lutando, né, para antes dessa ratificação da Constituição. Então a gente vai ver aqui que no artigo 1º, na seção 4, está escrito assim: os tempos, lugares e a maneira de levar a cabo as eleições para senadores e representantes devem ser prescritas em cada estado pela legislatura, pela sua legislatura. É, Então, isso foi uma das concessões que foram necessárias para que a Constituição fosse ratificada. Havia dois, né, grupos que estavam lutando, né, um grupo anticonstitucionalista, e aí foi necessário permitir, né, que eh, as regras eleitorais fossem definidas pelos estados e não pela federação, tá bom? A segunda razão pela qual o direito ao voto não está na Constituição é que eles pensaram que os estados nunca iriam negar aos cidadãos o direito ao voto. Porém, o que o que a Terry fala aqui nesse estudo, né, é que isso daqui, né, essa concessão que foi feita, acaba acarretando a possibilidade de que muitos, muitas regras injustas tomem lugar,
certo? Então, a gente vai ver aqui, vou colocar aqui. Isso vai levar, é uma concessão, e isso daqui levou a regras injustas de cada estado. Alguém poderia me dar um exemplo de regras injustas que foram possibilitadas por essa concessão? Pode falar, Gabriel. Ehm, pelo que eu lembro, ela cita como que basicamente estados, né, pequenos que colocaram isso como condição, como pré-condição para fazer parte da federação, fizeram essa condição de terem o mesmo número de, agora me foge o nome, são delegados, Uhum, o eleitores, né? Eu acho que são eleitores, né? Que eles vão lá para confirmar o voto do candidato presidente, por exemplo, né? Que cada estado envia. Então eles conseguiram torcer o braço assim, né? E da forma que eles tivessem o mesmo peso de voz como estados com população bem maior, né? Por isso que um estado com uma pequena população pode assim mudar de forma decisiva, né, o resultado de uma eleição, sendo que em números, né, um outro estado maior sei lá, na lógica teria mais peso, mas não é assim, tipo, é uma distribuição que me parece contra-intuitiva, assim, né? Foi um compromisso que fizeram. sim. Assim, isso que você está falando é uma outra concessão que foi feita, né? É realmente bem interessante você falar sobre isso, porque a gente pode colocar aqui como uma segunda concessão feita para que essa Constituição fosse ratificada. Como que você daria nome para essa concessão? Você daria algum nome para ela? Estou pensando aqui. Pode pensar. Se a gente pudesse discutir um pouco mais sobre isso, a gente diria que na democracia, cada pessoa deveria ter voz, né? Isso seria que um voto para uma pessoa. Quando a gente está definindo os delegados de um determinado estado, né, é, de um voto para cada pessoa, esses delegados deveriam ser muitos em estados de grande população e deveriam ser poucos em estados de pequena população, como, por exemplo, a Califórnia, que tem 67 vezes mais pessoas do que Wyoming. Só que, e sem falar que a Califórnia tem uma população muito diversificada, de imigrantes, de pessoas de vários lugares, deveria ter 67 vezes mais delegados do que Wyoming. Porém, no colégio eleitoral, nós temos dois senadores para a Califórnia e temos dois senadores, né, de uma democracia predominantemente branca para Wyoming. Então, isso é o que o Gabriel está falando também. Eu colocaria o nome disso de representação desproporcional, tá? Isso daqui também foi uma outra concessão para que a Constituição pudesse ser passada, certo? Mas eu tinha perguntado assim, se vocês lembram de alguma regra injusta que a gente que, que, que acontece ou que tomou lugar quando a gente permite que esses estados eles rejam, né, o sistema de votos. Vocês podem pensar em alguma coisa? Pode ser.
Gabriel colocou o voto de pessoas pretas valia menos em algum momento da história, né? Então, isso é definido por um estado. Se hoje a gente vai parar para pensar, por exemplo, a gente sabe que as eleições podem se dar no meio da semana, enquanto as pessoas estão trabalhando, né? Que outra coisa? Aí nos estudos a Terry chega a falar. Cara, o que eu lembro, assim, são inúmeras regras que podem variar de estado para estado, não? Como você Uhum, diz, né? Sobre o momento que a pessoa pode ir a votar, né? Isso pode facilitar, pode dificultar, né? Então, tem pessoas que trabalham, mas só tem horário X durante o horário comercial que você pode ir lá, sendo que às vezes são filas gigantescas que você tem que enfrentar, né? Aí o Estado pode determinar que a pessoa não pode tomar água enquanto estiver nessa fila, não pode chegar uhum, ninguém lá para te trazer uma marmita, você não pode ir ao banheiro, né? Aí tem é, questões sobre né, se a pessoa sabia escrever ou não, não? Que mais? Documentos, não? De identificação, não? Tem várias regras acerca disso, não? Sobre enfim, eu acho que assim tem inúmeras maneiras, né, de como facilitar, dificultar, no o voto via carta, né? Então cada estado tem assim suas regrinhas de como facilitar ou dificultar como convém. exato, exatamente. Então, essas foram concessões, né, que foram necessárias para que a Constituição dos Estados Unidos fosse ratificada, e isso traz problemas eleitorais para os Estados Unidos até hoje, né? Como a gente vê, tem exemplos que Gabriel deu que são coisas que acontecem hoje em dia, não são só coisas, né, antigas. E a gente vai ver que também na história, a gente fala sobre aquelas poll taxes, que são as taxas para votação. A gente vai ter aquelas, como é o nome? A regra do avô, né? Enfim, a gente já vai ver um pouco mais sobre isso. Se a gente fosse falar sobre democracia e república, alguém sabe qual é a diferença? Tá, se a gente Eu fosse diria falar. que democracia Oi. seria muito geral e república mais específico, né? A república é uma variante da democracia. A república é uma variante da democracia. O que seria democracia para você? Ou De outra uma pessoa forma também? bem grosseira, assim que o povo decide, né? Mas como os Estados Unidos, o voto não é popular, né? É representativo. Então basicamente o que você explicou. Uhum. O povo decide direta ou indiretamente. Mas o que acontece quando o povo que tem que decidir é um povo muito racista? Nós somos a maioria, a gente tem o poder do voto, porque nós somos cidadãos, nós somos os cidadãos aqui, porque nós somos brancos, nós temos terras, nós somos homens, nós somos ricos. Nós, então, estamos estabelecendo, saímos do governo de um rei e agora a gente vai passar para uma democracia. Então, vamos votar. Estamos numa democracia. O que acontece quando essas pessoas são racistas, são homofóbicas e são patriarcais? Então, a gente vê um problema quando a gente fala de puramente democracia. A república, ela traz um pouco mais de especificidade, como disse o Gabriel aí. Com a república, a gente pode falar, por exemplo, de separação de poderes, de rotatividade nos cargos, né? De, de estabelecer que todo cidadão tem direito a participar do processo de escolha, né? Mas e a gente sabe então que, olha só, na democracia a gente pode ser excludente, dizendo os cidadãos são esses, né?
Democracia é o sistema em que os cidadãos votam. Mas quem são esses cidadãos? Já a república, ela deveria proteger as minorias, né, do desejo dessa maioria, entre aspas. Matias. Lembro haber escuchado varias personas que falaban que como que la democracia era la respuesta o la solución a todos los problemas. Como, como que para que se solucionen los problemas, tienen que sumarse más democracia a la propia democracia. Sin embargo, eso no es verdad allí, porque las personas pueden ser manipuladas para poder votar a personas que son autócratas. Por eso es importante que la propia república, las instituciones, sean las que protejan al pueblo, porque el pueblo a veces no se sabe proteger a sí mismo. Por eso Uhum. las instituciones son tan importantes y son tan sólidas, deberían ser tan sólidas. Exato, Matias. Então, aqui a gente vai vendo de que, nesse contexto, a minoria que estava sendo considerada eram eles mesmos, porque eles eram os donos de propriedades brancos. E, numericamente, eles eram de fato a minoria. Aqueles que tinham escravos também eram a minoria. Então, a gente vê que o mesmo problema que estava acontecendo aí, nessa ratificação da Constituição, também acontece hoje em dia, que a gente vê que uma minoria branca, sexista, conservadora e privilegiada tenta suprimir o poder de um governo majoritário, multirracial e mais diverso, certo? A mesma coisa acontecendo nos Estados Unidos hoje. Então, um exemplo disso é a gente olhar para a Suprema Corte dos Estados Unidos. A Suprema Corte dos Estados Unidos, SCOTUS, cinco de seis juízes da Suprema Corte, eles foram eleitos por presidentes que perderam no voto popular inicialmente e que foram confirmados por senadores representando a minoria dos americanos. Então, a gente vê aí um problema onde, inicialmente, no colégio eleitoral, né, nessa definição de quem é presidente, justamente por esse sistema indireto de eleição, e um problema na eleição desses senadores. E o que que acontece? Esses juízes, né, que têm o direito de estar na Suprema Corte durante toda uma vida e que agora são a maioria da Suprema Corte, eles foram eleitos de forma justa. Na verdade, são instituições que estão falhas porque elas estão violando o princípio de um voto por uma pessoa. Então, a gente vê o tanto que isso é problemático, né? E muitos desses pais que confeccionaram uma Constituição, eles percebiam esses problemas, né, dessas concessões. E esse é um problema com o originalismo, que a gente vê que é um movimento que existe hoje de dizer, olha, assim foi como a nossa nação foi fundada. Só que, na verdade, eles estão pegando ali fazendo uma leitura literal daquele sistema, uma leitura literal daquela Constituição, e não estão vendo que essa Constituição ela precisava, sim, de melhorias. Alguém tem algum comentário até aqui, ou alguma pergunta, ou que não ficou claro? Gabriel. Tem uma observação, talvez vocês acompanharam, né, que semana passada o Biden ele se pronunciou, né, para adaptar, né, as regras acerca da Suprema Corte, né, de implementar um código de ética que seja, como que chama? Que seja, sei lá, mandatório, não? E também de aumentar o número de juízes. E isso é interessante porque
pelo que eu entendo, o número de juízes não é determinado nem limitado pela Constituição, né? Isso é um consenso que se encontrou ao longo dos anos que seja o número X, né? Que seja o número impar para poder formar um voto, né? Mas poderiam aumentar, né? Agora que a maioria é conservadora, né? Assim, muito politizada, poderiam colocar mais 5 juízes lá, tô com os números assim na cabeça, mas para equilibrar isso melhor, não? Poderiam, mas isso requer assim realmente uma grande força de vontade, né? E o Código de Ética, por exemplo, a Constituição ela determina apenas que esse juiz tem que ter um bom comportamento, né? Mas isso é aberto para interpretação, né? Agora, você vê juízes recebendo presentes e regalias lá dos próprios interessados nos casos, né? Isso é muito revoltante, mas poderia se implementar regras, né? Aqui para mim tá mudo. Acho que o meu aqui, esse microfone está dando mau contato. Se vocês não estiverem me escutando bem, vocês podem avisar, por favor, tá? Tá dando bem para escutar. Obrigada. Então, aqui a gente tem outros pontos, né, que ela acaba citando, né, como numa linha do tempo, a proclamação da emancipação, que foi uma ordem presidencial, né, para que, forçando, né, como que dando um apoio a que fosse feita essa emenda na Constituição para que já não houvesse mais escravidão. Isso foi em 1963, que foi, né, a partir de 1º de janeiro que entrou em vigor. E o discurso de Gettysburg, que na verdade foi após a morte, né, foi em 1860, desculpa, 1863. Em 1863 também houve esse ponto de virada na guerra, né, na Guerra de Secessão. E aí houve a morte de várias pessoas, e aí o presidente vai dar esse discurso dizendo que eles têm um governo para o povo, pelo povo e do povo. E isso só seria possível através do voto. Não vou entrar muito nisso, né? Quando a gente chega a 1865, a Guerra de Secessão, a Guerra Civil, né? Ela acaba. E quando acaba o fim da Guerra Civil, o que que acontece? Que período que começa? Depois da Guerra Civil começa um período de 10 anos. Vocês lembram sobre o que que era esse período? Então, 1865, a gente vai ter o fim da Guerra Civil e vai iniciar o período de recessão. Período de recessão. Alguém lembra o que significa isso de recessão? O que significa? O que acontecia nesse tempo? No período de recessão, esse momento era um processo de readmitir os estados do Sul para entrarem novamente na União, para que eles fossem recebidos novamente. Só que esses estados do Sul,
que acontece? Eram estados que a gente sabe que de predomínio de pessoas poderosas que detinham escravos e que queriam permanecer com a escravidão, certo? Então, nesse período, então esses caras do Sul, que eles iriam ser reunificados ao país, eles precisariam de ser regulados. Então, a União estava fazendo alguns ajustes para que esse Sul pudesse ser incorporado novamente ao país. Dentre esses ajustes, a gente tem algumas emendas. Em 1865, a gente teve duas emendas importantes nesse processo de recessão, e em 1870 também. E essas são as famosas emendas. 13ª emenda. Eu não entendi a pergunta. Está tratando? 14ª emenda e 15ª emenda. Certo? Então, a gente sabe que essa 13ª emenda, que é a abolição da escravatura. A 14ª, vocês lembram sobre o que era? Era uma definição, a gente, até mesmo quando a gente estudou sobre... Ah, tá. A 14ª Aham, sobre o que era? é sobre a cidadania Isso, a todas as pessoas, né, nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos. exatamente. Tanto que quando a gente estava falando sobre o direito ao aborto, a gente usa a 14ª, que os direitos são para as pessoas nascidas, né, nos Estados Unidos. Sim. É isso. Obrigada, Rose. Então, a gente tem nesse período de recessão essas emendas que são super importantes, né? E além disso, a gente também tem aqui em 1870 esse de forçamento, eu não sei como seria, o Enforcement Act. Como seria isso? A lei de como que está forçando alguma coisa, né? Enforçamento, vou colocar aqui. E esse Enforcement Act, ele, de 1870, ele era para que pessoas afro-americanas tivessem o direito ao voto, de ter cargos, de receber igual proteção às leis e de também participar de jurados e que os governos federais poderiam intervir caso os estados não atuassem para poder assegurar essas coisas. Eu vou colocar aqui até separado, Enforcement Act. Então, aqui, possibilidade de intervenção da federação, se não, e estados não protegessem os direitos dos afro-americanos. Então, tudo isso aconteceu. Isso aqui é bem importante. Eu estou colocando aqui os pontos mais importantes para a gente, tá? Para ficar escrito mais claro. Então, a gente vê que tudo isso aconteceu nesse período de reconstrução. E, de fato, nesses 10 anos aí de reconstrução, o que aconteceu? Também estavam mandando oficiais, né, da federação para poder regular isso para o Sul. Então, havia uma presença de militares do norte que estavam no sul para assegurar isso. A gente via, né, que a federação estava ali presente no sul para que isso realmente acontecesse. Só que o que acontece? Ocorreu o compromisso de 1877. Eu vou até pegar aqui e copiar do Wikipédia. Acho que eu traduzi aqui.
Eu traduzi aqui no DeepL só para a gente poder seguir a leitura. Ó, o compromisso de 1877, também conhecido como Acordo de Wormley, Barganha de 1877 ou Barganha Corrupta, foi o acordo político não escrito nos Estados Unidos para resolver a intensa disputa sobre os resultados das eleições presidenciais de 1876. Então, o que aconteceu nesse compromisso de 1877? Basicamente, estava acontecendo as eleições e o candidato do norte republicano estava concorrendo e também um candidato do sul. O candidato do sul disse: olha, eu concedo a minha vitória ao candidato republicano se vocês tirarem esses militares aqui do sul. Eu concedo os resultados, né, para o presidente republicano, que é o Rutherford, desde que vocês removam as tropas federais do sul. Então, aqui, remoção das tropas federais do sul. Isso causou um grande problema, porque causou todo um clima de violência, de intimidação. Então, a partir desse compromisso, a gente vê um retrocesso, né? Aqui nesse período de recessão, já tinha pessoas negras participando de cargos políticos e tudo, só que com esse compromisso de 1877, isso aqui acaba, ele termina o processo de recessão e eles tiram, então, as tropas federais do Sul. E existe, então, um retrocesso grande, né, nesses direitos das pessoas afro-americanas. Retrocesso. Então, a gente vai ver que, a partir daí, cada estado do Sul começou a passar o quê? As leis Jim Crow. Vocês lembram dessas leis? Então, aqui a gente vai ver leis Jim Crow. Abriu a porta para isso. As poll taxes, que é basicamente você tem que pagar uma taxa para votar, ou seja, isso já limitava quem poderia votar, né? Obviamente que a classe trabalhadora não poderia fazer isso. A gente tinha as cláusulas dos avós, né? Então, basicamente, aqui no Brasil, o plural é como se fosse feminino, mas é tipo dos grandfathers, que são os avós, né? Então, é avós mesmo. As cláusulas dos avós, que basicamente, se você poderia ser pobre, mas se você comprovasse que o seu avô votou, então você tinha o direito de votar também. Então, o que é que acontece? As pessoas pretas, os avós delas provavelmente eram escravos. E aí eles nunca conseguiam votar, certo? E a gente também tinha outras regras eleitorais, né, que a gente vê que como a atuação dos estados, né, de forma livre, né, individual, permite que essas leis injustas aconteçam. A gente vê também aqui requerimentos de propriedade. E a gente, ou então, por exemplo, eles falavam assim: ah, tá, se você quer votar, então nomeia os 67 juízes do país para que você possa votar. Então, eram realmente regras muito bobas, e a gente sabe que, então, os afro-americanos, eles perderam o direito ao voto nesse sistema, e eles só puderam realmente recuperar isso com o movimento de direitos civis. Então, basicamente, por volta de 1910, né, ali na altura de 1910, já praticamente nenhum afro-americano podia votar. Sem votos afro-americanos. Oi, Gabi, pode falar. Estava lembrando
que eu vi esses dias alguém comentando, né, sobre esse slogan da campanha Trump sobre tornar a América grande novamente, né, como a América nunca foi grande no passado para a população preta, né? Foi Exato. grande, se a gente quiser chamar assim, para essa população branca, mas tornar grande novamente, tipo, é, não vale para a população preta, simplesmente. Não? É um grande que a gente não quer. E também não vale para as mulheres, né? Não vale. É basicamente só uma ideia. É como se fosse um Exato. conto de fadas, né? De que as coisas eram melhores antes. Mas não eram. Assim, Isso melhores, de fato, era para quem era branco e homem, não? para quem Aí, era rico também. melhor. Isso. Exato. Então, gente, para a gente fechar por hoje, eu queria só terminar. Eu acho que até meio-dia a gente consegue terminar, tá bom? Eu sei que todo mundo quer almoçar, alguns. Vamos só terminar aqui essa ideia. Então, a gente tem mais. Então, a gente tem isso que aconteceu, esse compromisso. Depois, a gente tem, em 1920, a gente tem a 19ª emenda. Alguém lembra ou sabe de que se tratava? A emenda 19, ela tem a ver com o voto feminino. Só que aqui em 1920, somente as mulheres brancas poderiam votar. Ou seja, abriu a porta para a votação de 26 milhões de mulheres, mais as mulheres nativas americanas, as mulheres pretas, as mulheres hispânicas, elas não poderiam votar, somente as mulheres brancas. E a gente lembra muito, quando a gente fala sobre o voto feminino, dessa palavra sufragista, né? O que que significa sufrágio? Alguém lembra? Sufrágio significa direito a voto, ou luta pelo direito ao voto, tem a ver com voto, né? Isso. Segundo aqui o dicionário, uma, uma pesquisa rápida, né, no dicionário online de português. Pode ser voto, eleição ou processo de escolha. E também pode ser da religião, uma oração feita pela alma de um morto. Então, o sufrágio pode ser o voto, também pode ser a manifestação política, ou seja, ter voz politicamente, né? Mas também pode ser a oração feita pela alma de um morto que está no purgatório. Será que alguém fez algum comentário? Intercessão, exato, também pode ser intercessão, oração, né? Então, o sufrágio é isso. Tá. Vem do latim, né? Sufrágio, que significa intercessão, aí, como o Gabriel colocou. Então, a gente lembra, né, que a gente falou aqui que novembro era o mês, né, das orações feitas pelos mortos, e a gente sabe que em novembro também é o mês, né, que se faz o voto nos Estados Unidos. A gente tem o próximo marco que aconteceu, foi a declaração UDHR, Universal Declaration of Human Rights. Então, a Declaração Universal de Direitos Humanos. Declaração Universal de Direitos Humanos. Essa declaração é de 1948, após a Segunda Guerra Mundial, certo?
Essa Declaração, né, Universal de Direitos Humanos, ela é uma expressão de valores fundamentais. Ou seja, não é um documento também que traz leis, mas um conjunto de ideias. Nessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, as pessoas que escreveram ela colocaram, fizeram questão de escrever princípios sobre a democracia. E alguém lembra por que eles escreveram sobre princípios da democracia sem usar a palavra democracia? Então, na Declaração Universal de Direitos Humanos, que foi feita depois da Segunda Guerra Mundial, né, e que foi um documento muito importante, né, para os direitos humanos, foi uma expressão de valores, né, e eles escreveram nessa declaração princípios da democracia. Mas não mencionaram a palavra democracia aqui. Alguém lembra por quê? Eu não lembro o que ele explicou, mas espontaneamente eu diria que o regime nazista foi eleito, né? Então seria problemático de argumentar assim. Exatamente, é justamente isso. Hitler, ele foi eleito democraticamente. Porém, ele não guardou os princípios democráticos, ele guardou os princípios de que o maior lidera, ou seja, esse conceito de maioria, né? Então, o que essa Declaração Universal de Direitos Humanos, eles estavam se levantando contra futuros ditadores através dos princípios. Se esses princípios, o princípio que está por trás, o espírito que está por trás é mais importante do que a própria palavra democracia. E esses princípios que estavam escritos, né, na Declaração Universal de Direitos era de que todos têm o direito de ter parte no governo do seu país, diretamente ou através de representantes, de que todos têm o direito de igual acesso ao serviço público no país e de que a vontade do povo deve ser a base da autoridade do governo, certo? Então, isso aí foi um documento, né, de ideias, assim, bastante importantes. E após isso, que vai ser o último que a gente vai comentar hoje rapidamente, a gente tem aqui, por volta ali por meados dos 1950, da década de 1950, a gente vai ter a era dos direitos civis. O movimento de direitos civis que está acontecendo aqui. E tudo isso começou, alguém lembra qual foi o catalisador desse movimento de direitos civis? A gente tinha todas essas ideias, né? Obviamente, um descontentamento muito grande de pessoas que não poderiam votar, né? Da população que não tinha, a população afro-americana que não tinha direito ao voto. Mas houve um catalisador. Alguém lembra qual foi? Teve um evento. Esse evento teve relação com uma mulher chamada Rosa Parks. Alguém lembra do que aconteceu com ela? É a história do ônibus? É, Exatamente. Então, no final de 1955, Rosa Parks ela estava sentada, né, no ônibus e as pessoas negras elas tinham que se levantar e ficar no fundo do ônibus, dando lugar às pessoas brancas para as pessoas brancas se sentarem. E ela recusa fazer isso, ela não se levanta. Tanto que alguns ônibus nos Estados Unidos hoje em dia têm uma poltrona amarela, né? Uma cadeira amarela, que representaria onde ela estaria sentada no ônibus, para lembrar esse movimento de resistência. Ela falou que não ia se levantar. Isso gerou grande problema, né? E começou ali, então os afro-americanos eles se mobilizaram, né, para começar essa luta
né, em prol dos seus direitos ao voto. E a última coisa que eu gostaria de falar hoje é que, então, assim, a Terry, ela traz muitas declarações de quão importante e nobre é o direito ao voto. E uma fala do Martin Luther King, né, ele era um reverendo de uma igreja evangélica e ele também era uma pessoa preta e também estava trabalhando, né, e lutando nesse movimento de direitos civis, é que ele diz assim, em 1965, deve haver uma mudança, e haverá uma mudança. Negar a uma pessoa o direito de exercer sua liberdade política nas urnas não é menos do que um ato de negar a um cristão o direito de fazer petições a Deus em oração. Então, eu vou parar por aqui hoje e a gente vê, né, essa conexão, né, entre a oração, entre esses feijões, né, que são colocados, né, fábios, né, e que são usados aí em novembro, no mês das orações, no dia de finados, para os mortos em purgatório, e o direito ao voto, tá bom? Alguém tem algum comentário ou alguma pergunta? Rapidinho, não sei se você explicou, se eu estou lembrando bem, que o próprio feijão, né, colorido, né, preto, branco, era usado como fichinha, né, para se jogar na urna. Não era isso? Exato, era um método de contagem. A gente não falou hoje, mas acho que a gente tinha comentado no outro encontro de que tinha um feijão preto e tinha um feijão branco. Até a Gisele falou sobre isso hoje, eu acho. Era usado nas urnas, né? Aí o feijão branco significava sim e o feijão preto significava não. Mas você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, era só assim, talvez não tinha prestado atenção. Eu acho que tem a ver com essa origem da palavra sufrágio, né, que a gente liga ao voto, né, mas ao mesmo tempo tem a ver com intercessão e tem esse feijão que é usado no voto, enfim, só isso. Sim, exatamente. Essa é a conexão feita. Obrigada. Gente, eu estou fazendo essas revisões aqui das aulas, mas se outra pessoa quiser fazer também, pode fazer, tá? Acho que ajuda a gente bastante a colocar os pontos que são mais importantes, né? Para a gente poder ir. É muito legal isso de, tipo, resumir, colocar os pontos mais importantes. É como o que a gente faz numa linha, né? O que a Tess faz na linha, o que a gente vê nas linhas de reforma, é colocar aqueles eventos grandes de forma mais sintetizada, para a gente conseguir ir entrando quando for necessário. Mas é sempre bom dar um passo, tipo, para perto e um passo para longe, né? Enfim, é isso. É, vamos orar, então, para finalizar? Querido Senhor, queremos te agradecer pela tua consistência, queremos te agradecer por como o Senhor tem nos mostrado da história e como o Senhor conduz as coisas. Que o Senhor nos ajude a termos disciplina para nós estudarmos essa mensagem, para que nós possamos ter clareza e usar as ferramentas necessárias para que nós sejamos beneficiados, para que nós possamos beneficiar as pessoas e que nós possamos estar preparados para as provas que estão diante de nós, que outras pessoas também possam escutar da tua voz, por diferentes meios, para que elas também possam ter salvação. Em nome de Jesus, amém.